Esse vídeo é para você que só recebe leads ruins aí no teu tráfego pago, seja você empresário, enfim, ou diretor de marketing, né. Eu recebo frequentemente esse tipo de questionamento: "Poxa, Fred, tá chegando muito lead ruim, lead que não compra, lead que não responde", enfim. hã, eu queria entender um pouco mais sobre o porquê disso, né. Veja bem, a gente vai tratar aqui nesse vídeo, eu vou tratar com você, nesse vídeo, alguns pontos, tá. E eles são pontos muito importantes, né, que vão te fazer olhar com outros olhos para esse essa chegada de leads ruins. Um plano de ação, né, naturalmente, você conhece o canal, já sabe que eu trabalho com ações, né, então eu te mostro onde que você pode mexer, né, e como você mexeria, né, no caso, o nosso caso aqui é lead ruim, tá? E aí a gente vai abordar esse tema aqui agora nesse vídeo, tá? Então, antes de mais nada, eu peço que você se inscreva nesse canal, peço que você me siga no Instagram, que é @o_frederico_costa, tá? E se você se inscrevendo aqui, você não vai perder conteúdos como esses aqui que eu estou trazendo nesse vídeo, legal? Então, a pergunta, né? Por que que só chega lead ruim na minha operação, Fred? Começando pelo começo, eu vou trazer aqui os sinais, né. Então, o que que são os sinais? Os sinais são justamente como, né, isso aqui é interessante porque eu vejo pouca gente falando isso, tá. Os sinais são como, é o quê, né. Como o Meta, né, no caso aqui, pode ser Google também, tá, mas como que ele encontra o seu cliente. Então vamos lá, você tem, vamos supor, uma barbearia, tá. Então você, anunciante, vai anunciar para que pessoas vão, né, vão até a sua barbearia, certo? Legal. Você vai dar os indícios, né, você vai, por exemplo, trabalhar aqui, públicos hã, de interesse. Postei aqui, show. Aqui, você vai trabalhar públicos de interesse, né. Você vai trabalhar aqui, por exemplo, a idade, vamos supor 35, opa, aqui, 35 a 55 anos, né. Você vai trabalhar a região, né, localização, local, né. Então você está dando sinais, né, e o Meta está coletando os sinais, o Meta Ads está coletando os sinais, que eu representei por esses pontinhos aqui, ó. Pontinho um, pontinho 2, 3, 4, 5 e assim vai, são os sinais. Ou seja, você entrega esses sinais, o Meta recebe esses sinais também, né, e aí ele vai entregar, né, para a base dele, que ele já fez essa coleta, né, digamos assim, essa coleta desses sinais. Que sinais? Por exemplo, eu sou, por exemplo, o público-alvo dessa campanha, tá. Então eu dou alguns sinais para o Meta também. Então eu, por exemplo, curto postagens de barbearia, de cabelo, de corte, de barba, enfim, eu sou homem, então teoricamente os sinais para uma barbearia geralmente são homens. Então assim, eu trago indícios para o Meta, e o Meta coleta indícios de você, anunciante. Então você está dando um sinal. Inclusive, quando você diz que, quando você diz, né, a gente vai tratar um pouco mais à frente sobre isso aqui, mas eu já vou adiantar. Quando você diz que o custo por lead de R$ 10 está bom para você, isso é um indício para o Meta, tá. Então imagina que você, iniciou, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para baixo. Você iniciou uma campanha, né, e aí tenho aqui, ó, quanto mais para baixo, mais barato, tá, quanto mais para cima, mais caro. Ou seja, quanto mais para baixo, menor a qualidade, ou seja, quanto menor o custo por lead, menor a qualidade. Quanto maior o custo por lead, que é R$ 100 aqui, tá, maior a qualidade. E aqui detalhe, eu costumo falar que eu não gosto de ser reducionista e eu não sou reducionista. Isso aqui geralmente acontece dessa forma, tá. E aí a gente pode trabalhar em outros vídeos o porquê que de forma mais profunda, eu vou trazer para você agora, mas de forma mais profunda, o porquê que geralmente um lead mais barato ele tem menos qualidade, tá. Então, geralmente acontece, né, geralmente acontece
Quanto maior a qualidade, mais caro é esse lead, tá. E aí, quando você fala para o Meta, né, voltando aqui ao nosso assunto aqui dos sinais, quando você fala para o Meta que está satisfeito com o custo por lead de R$ 2, ele vai procurar pessoas para entregar o seu custo por lead e, enfim, né, a sua mensagem, né, o seu anúncio, para pessoas que paguem R$ 2, tá. Fred, então quer dizer que eu só consigo vender ou chega bons leads para mim se eu pagar mais caro? Não necessariamente isso é verdade, mas veja bem, quando você diz: "Não, Meta, eu estou satisfeito com esse custo por lead, R$ 2 aqui, né, estou vendendo", você está dizendo isso para o Meta, você está dando sinais, você está dando indícios. "Estou vendendo, né, então está muito bom para mim, está tudo certo". O Meta não sabe o que acontece quando esse lead vai para o seu WhatsApp, né, quando esse lead compra de você, ele não sabe disso. E é esse é o ponto aqui que a gente vai falar aqui mais na frente, ó. Cadê? A estrutura de traqueamento. O Meta precisa saber disso. Porque, por exemplo, se você entrega, você recebe um custo por lead de R$ 2 e não informa para o Meta se aquele lead é bom ou se aquele lead é ruim, ele vai continuar entregando anúncio e vai trazer gente, porque na cabeça do Meta, né, digamos assim, na cabeça do algoritmo, tô falando assim para ficar bem didático, né? Na cabeça do algoritmo, você está satisfeito com aquele resultado, entendeu? Então, a única premissa, o único sinal que o Meta tá visualizando é justamente o custo por lead. Então, se o custo por lead está R$ 10 e ele não está reclamando, né, digamos assim, e ele não está me informando que aquele lead é bom, que aquele lead é ruim, eu vou entregar, né, baseado nesses sinais que ele me trouxe. Eu acho que eu vou pular para o final, para o último ponto aqui, que vai ficar mais claro agora, né. Eu preciso de quê? Eu preciso dizer para o Meta que para o final não, né, eu vou pular para esse ponto aqui do traqueamento. Aí depois a gente volta aqui para o LTV, tá. Então, o que é que o Meta entende? Ele entende que você está gerando um CPL de R$ 2. Beleza, é isso que você está dizendo. Agora, quando você traz para ele que o seu custo por venda, ou se não, espera aí, custo por venda não, o seu valor, cadê aqui? O seu valor de venda foi R$ 100 e o lead X que comprou, agora você está trazendo mais inteligência, aqui, trazendo mais inteligência para sua campanha. Entendeu? Então, por exemplo, você está com o custo por lead de R$ 2, legal, maravilha. O valor de venda desse lead foi R$ 100. Que lead? O lead X que comprou. O X aqui pode ser João, pode ser a Maria, pode ser o fulano. Então você retorna essa informação para o Meta, que é justamente o que a gente está fazendo aqui, ó. O Meta Ads, o lead entra no LP e aí ele tem o evento de compra. Quando você retorna esse evento para o Meta Ads, ele fica inteligente. E aí talvez aquele lead que é R$ 2 seja mais barato, tá? Ou seja mais caro. Por quê? Porque ele está entregando, vamos supor, aqui o seu anúncio para o João. Só que o João não comprou nada de você. Não comprou nada. E esse custo por lead foi R$ 2. Só que a Maria comprou. Legal, a Maria comprou. Vamos supor aqui R$ 100. Comprou R$ 100 de você. Legal. O que é que você, quando você retorna essa informação aqui, ó, essa aqui que eu estou marcando, a Maria comprou de você. Quando você retorna para o Meta Ads, você está dizendo o quê? Meta, é o seguinte, eu quero mais pessoas como a Maria. E aí talvez o custo por lead de pessoas parecidas com a Maria não seja mais R$ 2, seja R$ 10. E aí não tem problema nenhum se for R$ 10. Por quê? Porque você está vendendo, e aí a gente entra nesse ponto aqui, ó, do CPL. Você está vendendo, as pessoas, as empresas, né, olham muito para o CPL. Pô, eu quero CPL baixo e quero qualidade. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo, tá? Ou você tem qualidade e paga mais caro no CPL, ou você não tem qualidade e paga mais barato no CPL. Não tem como você pagar barato com um bom com um lead bom. Não tem como você pagar barato em um lead bom, tá. Então,
quando você tem essa estrutura de traqueamento e informa para o Meta vai procurar mais pessoas como a Maria, que são pessoas que, no nosso exemplo aqui, a Maria comprou R$ 100 e o custo por lead dela foi R$ 2. Fred, mas o meu produto não é R$ 100, não tem problema, coloca o preço do seu produto aqui. Eu muito provavelmente acredito também que não tenha mais muitos nichos com custo por lead de R$ 2, tá. Só alguns bem pontuais ali, por exemplo, mercado imobiliário para Minha Casa Minha Vida, enfim, tem toda uma dinâmica ali. Então, quando você informa para o Meta o que a Maria comprou, no caso o valor de venda e que a Maria comprou, você está dando inteligência para a campanha, e aí sim você para de calcular custo por lead como métrica principal. Assim como a Maria comprou, outras Marias vão vir para você, e aí você para ou reduz de coletar lead ruim para sua operação. Compreende? Então você tem que ter essa estrutura de traqueamento aqui, tá. Então a gente entra aqui também na dinâmica do LTV. Vamos supor aqui, ó, a Maria, né, vamos supor aqui, vamos botar aqui, cadê a Maria? Vou botar aqui, eu gostei do exemplo da Maria, vamos aqui, a Maria, e aqui embaixo tem o João, tá. A Maria teve um custo por venda de R$ 50, ou seja, você, anunciante, pagou os R$ 50 em anúncios para que a Maria fizesse uma compra no valor de R$ 50 também, ó. Tá aqui, ó, R$ 50, tá. Só que a Maria, ela comprou 30 vezes, ó, durante o ano. Então a gente tá falando aqui de um valor de venda de R$ 1.500. O João também teve um custo por venda de R$ 50 e ele comprou um produto de R$ 150, só que o João comprou uma vez. Quem é mais importante aqui? A Maria. Porque em 12 meses ela comprou 30 vezes o seu produto, no valor de R$ 50, e as 30 vezes você informou para o Meta, né? Você trouxe essa informação para o Meta. E aí você trouxe mais inteligência para a sua campanha. Compreende? Então, esse é o ponto. Não adianta você olhar só para custo por lead. Você deve olhar para custo por lead, mas não somente olhar para custo por lead. Essa é uma dúvida que alguns dos meus clientes aqui tinham também quando chegaram. A gente começou o trabalho com essas empresas e aí eles entenderam e aí a gente seguiu a vida ali mais fluidamente. Ou seja, olhar para o custo por lead não é o suficiente. Você tem que entender qual é o retorno que aquele lead está trazendo para dentro do seu negócio, entendeu? Então, você olhando para esses pontos aqui, você para, né, de chegar, obviamente você reduz, né, não é que para, você reduz a chegada dos leads ruins. Se você quer ajuda para estruturar esse processo, essa estrutura, né, de traqueamento, essa estrutura de funil de vendas, toda essa dinâmica aqui que eu falei nesse vídeo, aí na tua empresa, no link da descrição desse vídeo vai ter. Aliás, na descrição desse vídeo vai ter um link para você preencher o seu formulário. Você clica lá, entra na minha página, preenche o formulário que eu vou falar com você na sequência.